Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao ConectaCast. Eu sou Bárbara Dinelli, agente de mudança e líder de frente de TI do Acelera.ai, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O nosso ConectaCast mal começou e já está gerando insights super poderosos. O primeiro episódio deu o que falar com Everton e Sofia, trazendo histórias daquelas que fazem a gente refletir sobre como sonhar muda mesmo as coisas. E hoje a gente vai mergulhar num tema que está borbulhando aqui na ArcelorMittal: transformação tecnológica e digital. E nós não estamos falando só sobre computadores e sistemas, viu? É sobre pessoas, como a gente trabalha e como a gente constrói o futuro. Então vamos lá, para esse papo de hoje, estou muito feliz em receber aqui o Yuri, que é o nosso diretor de Digital e Analytics, e a Raquel, a nossa diretora da ArcelorMittal Sistemas. Queria dar as boas-vindas, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e perguntar para vocês qual que é a expectativa de vocês para esse papo. Bem, a expectativa é que seja um papo ótimo, né? Que seja mais um dos podcasts de sucesso da empresa, que todos gostem, aproveitem, que a gente tenha oportunidade de tirar dúvidas, de trocar experiências, de falar um pouco de futuro, de transformação, de esclarecimento, falar de pessoas, né? Espero que seja aqui uma troca de ideias bem legal. Espero que vocês gostem. Tudo que a Raquel falou, que seja divertido, que vocês me conheçam um pouco mais também e que eu escute um pouco das dúvidas também que o pessoal tenha para a gente conseguir colaborar. Excelente. Então eu vou já puxar a conversa aqui com você, tá, Yuri? Que já tá falando Bora. De perguntas e respostas. Você chegou tem pouco tempo, já chegou num momento de ebulição da nossa transformação e com um entregável que é liderar a nossa agenda de transformação digital, né, Yuri? Que é uma temática que a gente sabe que você já liderou em outras empresas, tem uma vasta experiência nisso aí. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa sua experiência e como que você vê essa agenda, esse momento da ArcelorMittal e da transformação digital. Tô aqui há 4 meses, né? 4 meses parece um ano. Né? Muita coisa, assim, muito intenso. Acho que a liderança da transformação digital, acho que ela não é do Yuri, ela é da companhia, né? O Everton é a pessoa que capitaneia isso, né? Eu tô aqui para fazer um movimento junto com ele, né? Para trazer as competências para a gente conseguir chegar do outro lado. Acho que quando eu olho um pouco da minha experiência, trabalhei em alguns lugares, né? Eu sou um pouco rodadinho aqui. Trabalhei em banco, trabalhei em consultoria, trabalhei em indústria. Dentro de consultoria, atendi farma, atendi seguradora. O que eu vejo, né? Acho que estão todos numa corrida, né? O que eu vejo aqui na Arcelor é que, além do momento ser propício, né? As pessoas estão dispostas, né? Eu vejo que tem curiosidade, tem vontade, tem o espírito da liderança de fazer diferente, né? Tem toda uma liderança também nova na Arcelor, né? Nos seus devidos cargos, etc. Então, acho que o momento é bom. Eu quero surfar e, obviamente, trazer o que eu consegui trazer de melhor para a Arcelor. Que legal. Realmente muita intensidade, né? Poucos meses, mas muita intensidade, né, Yuri? E você, Raquel, já tem uma trajetória de ter assistido e participado de muita transformação dentro da ArcelorMittal, não é isso? São muitos, muitos anos de carreira, muitas unidades, muitas áreas, liderando temáticas diversas. E como é que você se vê nesse momento e o que você está sentindo diante desse desafio que é liderar como diretora ArcelorMittal Sistemas? Mudança é sempre legal. Tudo que muda vem para o bem, né? Acho que é uma experiência ótima. Realmente, nesses 28 anos de carreira, né? Eu já vi empresa de capital aberto, de capital fechado, empresa de donos europeus, empresa de donos globais, já trabalhei em mais de um país, já trabalhei em mais de uma função, já trabalhei em mais de um segmento. Tenho uma alegria enorme de trabalhar para o Shared Service, todo mundo já me ouviu falar isso, porque é muito legal você estar com diferentes culturas e com diferentes problemáticas, né? Uma hora você está fazendo a integração da Tupper, na outra hora você está lá com Cristelle e Molevade ajudando uma máquina, um laminador a voltar, outra hora você está em Pecém negociando o contrato do porto. Então eu acho que isso tudo é muito rico, né? De todos esses anos que eu trabalho, todos os lugares em que eu passei, as pessoas todas que eu convivo, que são muitas, né?
eu só conheci gente do bem, pessoas maravilhosas, a gente vai crescendo com cada pessoa diferente que a gente vai encontrando, então é como se agora todo mundo quase sabe que eu sou bastante empolgada com tecnologia, né? É como se abrisse um novo capítulo e você fosse interagir com outras pessoas, né? Então, assim, já é outra vibe, outra cultura, o pessoal da ArcelorMittal Sistemas, né? É bem mais tecnológico, né? Eu estava pegando o avião hoje de manhã e aí eles têm um Tech Garage, que é um evento que eles fazem recorrentemente, aberto, né? Eu falei, poxa, eu vou entrar, tô aqui esperando o voo para embarcar, vou entrar no Tech Garage. Menina, apareceu uma tela preta e um monte de programação e eles discutindo arduamente se aquele prompt era aquele ou se aquele código era aquele ou se ia começar, tá aberto. Então, assim, foi um barato. Experiência. Então, uma experiência de vida excelente. Então, é muito legal renovar. Então, estou super animada. O pessoal da MS me recebeu super bem. São umas pessoas maravilhosas, né? Alencar me presenteou com um livro, quase que eu trouxe. Falei, não, deu deixar o livro do Alencar em casa, mas é realmente um mundo novo que se abre, né? E mais uma transformação. Então, nós já passamos por muitas, passaremos ainda por mais outras tantas, né? E graças a Deus o mundo evolui. Graças a Deus o mundo evolui. Então, transformar é crescer, né? É crescer. E não tem fim, né, gente? Transformação é algo contínuo, algo eterno. A gente tá o tempo todo ali buscando diferente, buscando novo. Então esse é um movimento que provavelmente vão ter algumas milhares, centenas de ondas aí à frente. Isso aí. Que bom que a gente está entusiasmado para todas essas ondas que vierem. Sim. Aproveitando, Yuri, você fez parte da seleção brasileira de karatê, não é isso? Curiosidades da adolescência, não é mesmo? Isso, habilidades diversas. E também é um apaixonado por música, cinema, um olhar versátil, vários interesses. Quando você dá uma olhada de um lugar mais amplo, o que você diria que é um dos desafios humanos diante desse momento que a gente está vivendo de transformação digital? Gente, quem faz a transformação são as pessoas, né, no fim do dia, né? Não é tecnologia, não é nada. É gente. É gente com vontade, é gente com capacidade, é gente com curiosidade para aprender e desaprender. Isso eu falo muito pro meu time. Eu acho que a gente sabe muita coisa, né? A Arcelor, eu cheguei na Arcelor, eu tive uma impressão muito positiva, né? Tem gente com conhecimento muito profundo, né? E conhecimento de anos que as pessoas acumularam, né, na sua carreira. O que eu digo é, o que a gente consegue aproveitar, potencializar e o que talvez faça sentido a gente desaprender para aprender algo novo, né? Eu acho que esse é o movimento, quando eu olho o Arcelor, é a nossa capacidade que vai ter que crescer, vai ter que se desenvolver de aprender e desaprender. Eu acho que além disso, né, é o como que as pessoas podem aproveitar o que a Arcelor também oferece, né? A Arcelor tem a academia digital, né? Não sei quem já teve a oportunidade aqui de fazer. Eu faço uma parte dela, por curiosidade eu fui lá fazer. Tem um Data Camp dentro da academia digital. Então ele te dá todo um letramento do que é Analytics, do que é inteligência artificial, o que é Python, o que é essa linguagem de programação que todo mundo fala. Você não precisa ser um expert, mas é legal você ser curioso para você minimamente entender o que estão falando, né? Então eu acho que o grande desafio são as pessoas se colocarem num lugar de vulnerabilidade, de eu não sei, e num lugar de curiosidade. Pô, deixa eu ver como é. Acho que esse é o movimento, esse é o grande desafio que eu acho que a gente tem daqui para frente. E isso é muito potente mesmo, né? Super. Abre uma série de janelas. Sim, super, assim, são as pessoas que fazem no fim, gente. Não é o Yuri, não é o Everton, é o conjunto. Né? Essa capacidade de aprendizado, né, Yuri, que vai ser um desafio, né? As pessoas se abrirem para o aprendizado, para o letramento de algo que é novo. Não, e olha o que você falou aqui, você passou por diversos segmentos, empresas, você trabalhou em culturas diferentes, né, em países diferentes. Que aprendizado é esse? É gigante, né? Então, assim, essa capacidade de se abrir para o novo,
para o diferente é algo essencial para a gente conseguir chegar num momento diferente de transformação. Excelente reflexão. Eu trouxe uma frase aqui, queria saber se vocês têm algum comentário com relação a ela, né? É do Alan Murray, fundador e diretor do WSJ Leadership Institute, e ele diz o seguinte: as empresas ainda são estruturas do século XX, enquanto a tecnologia está no século XXI. E aí, é isso mesmo? O que vocês acham? Estamos todos atrasados? Vamos lembrar um pouco o que eu acabei de falar, né? Acho que as empresas são feitas de gente, né? Então, assim, a gente é que tem que fazer a empresa ir para o século XXI se a gente entende que ela não está. O meu diagnóstico não é esse da Arcelor, né? Eu acho que tem muita coisa avançada. Mas o muita coisa avançada não significa que chegamos no melhor ponto que a gente poderia estar. Né? Acho que tem um caminho. O que eu acho relevante aqui dessa provocação, dessa pergunta, né? É as pessoas se enxergarem como parte da empresa, como parte do movimento. Não é um movimento que alguém está fazendo, um departamento está fazendo. É um movimento de todos. Né? Se algo que a gente olha, a gente entende que não está satisfatório, é de todos nós aqui a necessidade de expor e de tentar fazer melhor, né? Então, se a nossa empresa está no século XX e nós estamos no século XXI, o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para puxá-la para o século XXI? Acho que esse é o desafio, que é o que eu entendo que é a nossa responsabilidade. Não só enquanto líderes, mas enquanto corpo ali dentro da ArcelorMittal. Se você voltar um pouco na história, né, toda transformação, ela não é implantada nem unânime, nem uniforme. Então, assim, nós passamos pela motor a vapor, nós passamos pela eletricidade, nós passamos pela ferrovia, nós passamos pela imprensa, né? Quando foi criada a imprensa e saíram os primeiros livros, né? Muitas mulheres eram proibidas de ler e se queimava livro na rua, que era um instrumento do diabo. Então, a humanidade passou por esses processos, né? Eu não vejo o ciclo que nós estamos vivendo extremamente diferente, né? Se inventou um motor a combustão, o trem, o carro. Quantos anos levou para o carro ser um artigo presente em todos os países do mundo? Várias gerações. Então, acho que nós estamos vivendo a mesma coisa. Existem realmente novas ferramentas tecnológicas novas, que não é só, né, na área digital, não é só na inteligência artificial, né? Você vê isso na saúde, na cura do câncer, na fusão nuclear. Você tem essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo. Os historiadores daqui a 200 anos vão chamar de um novo iluminismo, que seja. Nós estamos vivendo um momento único na história. Que barato que nós estamos vivos nesse momento, que é um luxo poder viver esse momento da história, de fazer parte dessa história de transformação, mas é muito parecido com os outros. Então, tem pessoas que são aqueles que adotam a tecnologia primeiro, tem uns que vão demorar muito tempo, tem idosos que usam bem o celular, tem jovens que não usam, e isso é normal. E a empresa é um reflexo da sociedade, como o Yuri falou, pelas pessoas. Então, tem coisas que vão avançar mais rápido, outras mais devagar, mas uma dúvida que eu não tenho é que se a gente der um salto no tempo, que seja de 10, de 15, de 20 anos, o mundo vai ser muito diferente do mundo que a gente vive hoje, né? Uma frase interessante que eu vi outro dia, que está muito ligado também com a angústia que as pessoas têm da revolução tecnológica. Fala que essa revolução é uma revolução de abundância. A gente, quando vem a história do passado, o homem sempre estava tentando lidar com a escassez de transporte, a escassez de comida. E essa revolução é uma revolução de abundância, porque você começa a ter abundância, excesso de energia, excesso de capacidade industrial, excesso de carro, excesso de novos métodos medicinais, excesso de conteúdo, né? Uma criança de 8 anos talvez viu mais conteúdo do que eu com 20, né? Ou viajou, excesso de viagens, né? É uma revolução tecnológica de abundância, e a abundância da angústia.
Porque dá angústia escolher. Isso. Quando você tem uma coisa só, eu só tenho essa caneca, eu vou beber água nessa caneca. Coloca 200 copos nessa mesa, dá angústia escolher. Então, essa revolução, existe a angústia do não saber. Falei, se eu não sei, será que eu tenho que saber? Será que eu vou... Mas também tem a angústia do escolher. Eu vou fazer um curso de Python ou de IA? Eu vou fazer computação quântica? Ou, assim, é tanta variedade, com uma transformação tão rápida, que a pessoa não sabe o que escolher, aonde começar a aprender. É angustiante? É angustiante. Mas se você pensar em termos de humanidade e de história, nós temos o privilégio de viver um dos melhores momentos da história da humanidade. Que bom que nós estamos aqui. Acho que a grande diferença, né, pegando o ponto da Raquel, né, das outras revoluções, transformações, né, que a gente viveu no mundo, é a velocidade. Né? Hoje, a velocidade de transformação ela é incomparável com qualquer época da humanidade. Né? É incomparável. A Raquel comentou, né, uma criança de 8 anos, hoje o que ela consome de informação e etc., isso geram outras questões para a nossa humanidade que a gente está tendo que resolver, né? Questões de saúde mental, questões de ansiedade. Aliás, tem um livro ótimo que eu recomendo para todo mundo, que chama Geração Ansiosa. Quem é pai, mãe, esse eu já li, líder, e esse eu falei assim, eu vou comentar no podcast o Geração Ansiosa. Ótimo. É o melhor livro que eu já li em relação a essa geração. E para quem é líder faz muito sentido ler. Leiam. A gente hoje tem que lidar com gerações muito diferentes no trabalho, né? Eu tenho 42 anos, eu tenho gente no meu time de, sei lá, 20, 21, né? É outra geração. Tenho gente de 40 anos de empresa no meu time. É outra geração. Sim. Né? Como que a gente entende essas diferenças para num movimento de transformação todos serem acolhidos? É um puta desafio, gente. Não é trivial. E é zero digital, né? Pois é. É humano. A gente está trazendo questões do paradoxo do momento. Humano, liderar é humano, gente. Exato. Esse livro me marcou muito sobre isso também. Você leu também? Li. Então, li, adorei. Eu acho o livro. Pensei muito nos meus filhos e como que a gente... precisa usar disso tudo, de toda essa abundância que a tecnologia está nos oferecendo, mas ao mesmo tempo equilibrar com outras questões que a gente deixa de lado quando a gente só expõe a isso, né? Eu achei muito legal a fala da Raquel, me trouxe uma reflexão sobre a gente como pessoa, como funcionários da ArcelorMittal, né? Todo mundo que está sendo parte dessa transformação, às vezes a gente se angustia por não ter todas as respostas. E a gente se esquece que todas as transformações foram feitas assim, né? Passo a passo. A estrada, ela nunca está totalmente pavimentada. A gente vai pavimentar enquanto a gente caminha. Então, muitas vezes, é natural do ser humano buscar as respostas, querer se sentir seguro, mas talvez a gente tenha que desenvolver essa antifragilidade ali. Lidar com incerteza. De lidar com isso, exato. Transformar isso todo dia, é você lidar com incerteza. De não fomentar aquelas ideias da geração ansiosa, porque a transformação digital, ela não vai dar ré. Não vai. Então, eu acho que é Nós estamos longe ainda, graças a Deus, estamos longe dela terminar. E, Raquel, aproveitando esse ponto da curiosidade, eu sei que você é autodidata, super entusiasta de novas tecnologias, busca se desenvolver muito, né, nisso tudo. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que você incentivaria as novas gerações, quem está ao nosso redor fazendo parte da transformação, a buscar se desenvolver, aprender mais. E eu acho que tem um ponto aí também que a gente já tocou no livro aqui, Geração Ansiosa. Quais os riscos que você vê nessa jornada quando a gente está buscando? Se é que você vê algum, né? Eu, como mãe, olho para os meus filhos e fico tentando... Você falou de riscos, Bárbara. Eu vejo 2 riscos. Assim, um primeiro risco é a pessoa não ter necessidade. A pessoa não tem necessidade. Porque assim, você não vai estudar tudo e todo. Quem é que vai estudar todo esse... Ninguém, não tem curso. Não tem, tá tudo disponível online, você vai... Então assim, usar a tecnologia tem que nascer de uma necessidade.
Eu quero fazer um filme, eu quero entender uma regulação nova que saiu. Então tem que nascer de uma necessidade. Então acho que o primeiro risco é as pessoas decidirem assim, o que eu necessito? Essa é um risco que às vezes as pessoas podem demorar muito tempo para entender o que elas precisam. Então, um outro risco, né, que você estava falando, especialmente a questão, né, dos pais, das mães, né, eu acho que é o risco de você confundir a ferramenta com o perigo. Né? Então, assim, tem uma discussão enorme no grupo de mães de colégio, né, sobre o uso do celular, agora toda a nova lei de não uso do celular. O celular só é ferramenta. Ele só é ferramenta. Você pode usar o celular para ler José de Alencar, para jogar xadrez ou para fazer algo indevido e até criminoso. Então, assim, o que eu acho de desafiador quando a gente fala em termos de crianças é você gerir e coachar e orientar o conteúdo. Isso dá trabalho. Sim. Né? Assim, proibir o celular é fácil. Gerenciar o conteúdo para o bem e para o mal, que as crianças vão ter que ter essas habilidades, eu não tenho nem dúvida. Então, afastar as crianças totalmente da tecnologia, acho que pode ser um extremo, né? Mas tem que orientar, tem que vigiar, tem que conversar, né? Acho que esse é um risco, né? A gente espera ver as próximas gerações chegando no mercado de trabalho com essas ferramentas de formas mais naturais, porque elas cresceram com ela. Pessoal, a gente passou, né? Tá passando por muitas transformações, muitas mudanças nas estruturas, e uma dúvida que é bem recorrente, né? É sobre a formação dessas novas diretorias. E se a gente tiver que colocar de uma forma bem sucinta, a diretoria da ArcelorMittal Sistemas, ela vai tratar de temáticas relacionadas à sustentabilidade da tecnologia, infraestrutura, cloud, SAP, vai ter uma área de projetos lá dentro, enquanto a diretoria de Digital e Analytics vai tratar dos produtos digitais e de tudo que vai usar a tecnologia para alavancar os nossos resultados, não é isso, Yuri? É isso. A minha área ela fica muito mais ali em cima, digamos assim, do negócio. Né? Então a gente está bem próximo do business, por quê? O que a gente faz é alavancar valor. Então, quando você fala de dados, de analytics, serve para isso, né, gente? Eu li uma frase em algum lugar que fala: quando você tem muita informação sem utilidade, é só curiosidade. Né? Então, a gente está buscando exatamente o oposto. Excessos. Exato. Né? É com o que nós temos, como alavancamos resultado. Com dados, experiência digital, então experiência do cliente. E cliente é quem compra, são as áreas internas, é para quem a gente vende, etc. Vou pegar um gancho na sua experiência. Claro. E vou te pedir para você contar um pouquinho das novas competências que a gente tem hoje. Sopas de letrinha, PM, DPM, UX. O que é esse nosso novo jeito de trabalhar? Explica pra gente um pouquinho. Acho que é legal, porque gera muita dúvida, né? O pessoal, putz, mas PM, GPM, UX, calma, gente, tá tudo bem. Né? O que é o GPM no fim do dia? Né? O nome é Group Product Manager. Simplifica. O GPM é a pessoa que cuida do portfólio de projetos e produtos digitais de determinada área. Então vamos lá, dando exemplo. Na minha área eu tenho a Júnia, que é a GPM de marketing e comercial. Então o portfólio ali de iniciativas digitais de marketing comercial é responsabilidade da Júnia. Né? Industrial, eu tenho o Michel. Metálicos, o Michel também que acumula função por enquanto. Logística, a gente tem o Montezuma, por exemplo. Quem que eles têm embaixo deles, justamente para estar dentro dos produtos digitais? Que essa é uma diferença, eu acho que é importante, tá muito claro. O meu time ele tem que estar dentro do negócio. Eu brinco que o sucesso para o time é eu vir cada vez menos as pessoas no 17º andar e mais as pessoas fora nas áreas de negócio, conversando com o negócio, entendendo a dor do negócio e do cliente, inclusive. Hoje a gente teve uma aula com o time de marketing, inclusive, sobre jornada do nosso cliente, quem compra da ArcelorMittal. Para a gente isso é essencial. Eu tenho que descobrir qual é a dor do meu cliente para prover melhores serviços digitais. O PM é a pessoa que está nessa ponta.
Ele tá ali, entendendo o problema, isso é super relevante, né? A gente quer discutir cada vez mais problema. Então, qual é o problema que eu quero resolver? O PM é a pessoa que vai discutir isso na profundidade com o negócio, para daí a gente chegar numa solução. Mas quem que é o UX? Né? A pessoa de CX, o que é isso? User Experience ou Customer Experience. É a pessoa que vai olhar a experiência do cliente. O que é a experiência do cliente? Todo mundo aí tem um telefone, seja ele qual for. Quando você navega num aplicativo, quando você está navegando no telefone, você fala, nossa, fácil de usar, né? Isso é experiência. Sabe quando você olha e fala, puta, não consegui fazer determinada coisa? Isso é uma experiência ruim. Tem alguém pensando nisso. Essa é a pessoa de UX e CX. Né? É a pessoa que pensa a experiência completa do cliente, a jornada do cliente em determinado produto digital, determinado projeto digital. Tá lá eliminando todas as fricções possíveis, né? Essa é a grande ideia. Ótimo. E na visão de vocês, Yuri falou, não sei, talvez Raquel possa ajudar a gente a responder. O que é chave para que essas duas áreas trabalhem juntas aí nessa nova roupagem? Então, Bárbara, desde que me mostraram o projeto, né, depois do Acelera aí, que eu não participei porque eu ainda estava em suprimentos, né, para mim ficou muito claro. Minha primeira interação com o Yuri foi ótima, assim, foi super tranquila, porque para mim era óbvio as as distinções entre as duas áreas, né. A AMS hoje, ela se divide em dois blocos muito distintos, né. Hoje a liderança do Raoni, eu vou usar um termo que as pessoas devem entender melhor, é o que eu chamo de TI clássica. O que é TI clássica? Hardware, servidor, rede, cloud, 5G. Então as pessoas entendem melhor SAP, as aplicações corporativas que são comuns, a sustentação, segurança, cybersecurity. Então assim, é a TI clássica como as pessoas enxergaram ela sempre. E a área da Kelly é uma área muito voltada para projetos acima de 160 horas, muito ainda voltado dentro das aplicações corporativas comuns, que não são soluções específicas do segmento, né? Tanto que a AMS, ela atende hoje, né, todo o Brasil, todos os segmentos, independente deles, e também atende a vários clientes da ArcelorMittal no mundo e presta serviço em vários lugares, né? O grupo está mudando, né? Nós estamos centralizando alguns serviços de tecnologia na Índia e alguns serviços centralizados no Brasil. Isso é uma tendência crescente, a gente tende a fazer mais atendimentos, especialmente nas Américas, então a AMS tem uma área de vendas externas que deve crescer bastante dentro dessa política da empresa. Funcionava bem antes, funcionava tudo bem, por que mudou agora? E o que eu entendi foi que a TI clássica, ela sempre foi feita como demanda e oferta. Então você tinha o pessoal que demandava, e aí aquele pessoal que interagia com o usuário, para o usuário falar o que ele queria. Eu quero um sistema que faça isso, que otimize isso, que tenha essa tela, que tenha esse relatório, que tenha essa saída. Aí você tinha alguém da TI, que normalmente era chamado de demanda, que causava aquilo ali num script, né, fazia todo um blueprint para aquilo e entregava para um desenvolvedor ou para um programador que ia pegar aquela demanda e transformar ela num produto digital, tecnológico, a partir da programação. O que mudou? O que mudou? A tecnologia está avançando para simplificar essa programação. E você está vindo para uma série de plataformas que elas são o que a gente chama de baixo código ou nenhum código, como o exemplo que o Yuri deu de você falar que quer fazer um filme e fazer um filme. Então, na medida que você tem novas plataformas onde essa figura dessa programação ela começa a ser menos relevante, você consegue sinergizar. E aí veio a sinergia do Acelera aí, é você conseguir que o atendimento de uma solução, a pessoa que faz a demanda e a produção comecem a ser uma só. Mas para isso você precisa de uma área muito próxima do negócio, dando soluções muito customizadas para o negócio. Essa área de produções customizadas
é a nossa área do CDO. E essa área da segurança, da estabilidade do sistema, dos projetos, sistemas corporativos, ela passa a estar na MS com essa questão da demanda e da oferta de produtos agora juntos. Então, o que pode dar algum ruído, eu imagino que esteja dando um ruído nos usuários, é exatamente porque ele não tem mais aquela pessoa da demanda. E aí ele pode ficar em dúvida assim, eu procuro uma pessoa da equipe do Yuri ou procuro a AMS? Nós estamos tentando facilitar, o RH está nos ajudando com várias ferramentas de comunicação, nós estamos melhorando as entradas no ServiceNow, estamos fazendo uma série de coisas que com o tempo vai facilitar para as pessoas ter esse enxergo de quem que eu procuro. E esse podcast é até uma forma de a gente ajudar e começar nesse esclarecimento. Uma jornadinha, né? Acho que a mudança, ela gera desconforto normal, né? Ela causa estranhamento e etc. A gente está trabalhando duramente para tentar deixar essas coisas o mais suave possível, né? Sim. A forma como minha área trabalha, a forma como a área da Raquel trabalha, o que a gente tem conversado muito, assim, que o mais importante é sermos uma coisa só. Então, assim, a gente tá falando muito, sabe? Eu, com o Raoni, com a Kelly eu tenho falado menos, né? Acho que o escopo dela é um pouco diferente. Mas com o Raoni muito, meu time com o Raoni muito, e etc. Pra quê? Pra gente trabalhar como uma coisa só. Ah, mas é AMS, mas Digital Analytics. Sim, a gente tem escopos diferentes, mas a gente converge em alguns aspectos. Eu e o Yuri, acho que a gente tem bastante a convergência de que, a transformação digital vai se dar mais rápida com essa estrutura. Sim. Essa estrutura favorece a transformação digital. E o outro é de que algumas estruturas, por exemplo, né, SAP, ServiceNow, que são grandes empresas do mundo de tecnologia, elas cada vez mais vão ser finas, padronizadas, e você vai permitir, exatamente pelo uso dessas novas tecnologias, soluções mais customizadas na ponta. Então isso para a gente assim, é uma trajetória normal desse avanço tecnológico e essa estrutura permite que isso aconteça de forma mais suave e mais rápida. Então acho que nós estamos muito confiantes que a gente está no caminho certo e muito convergente nas ideias. Excelente. Então até resgatando algumas palavras que a gente trouxe aqui, a gente falou de como que a gente precisa tirar excessos, né? Separar os entregáveis para poder focar e juntos entregar mais valor na jornada. Tirar excesso, colaborar cada vez mais. E um ponto importante, né, que eu comentei no meu segundo ou primeiro comentário aqui, sobre a capacidade de aprender e desaprender. Uhum. Gente, eu também tô aprendendo um monte de coisa nova aqui nessa aula. Exato. Não é porque eu vim de fora que não, você tem uma fórmula mágica, né? Bala de prata. Não existe isso. Né? Tem um aprendizado aqui de como as coisas também funcionam na companhia e o que faz sentido para a companhia. Uhum. Né? Não é uma coisa padrão que você traz de fora e coloca aqui. Você tem ali toda uma customização do que é uma transformação para a ArcelorMittal. Acho que tem um aprendizado meu e da Raquel aqui em fazer. Antes era mais fácil pegar um produto de prateleira, né? Compra um SAP e instala. Esse mundo acabou. E na história do Aprendendo a Aprender, eu escutei um podcast outro dia sobre inteligência artificial do autor do Comece Como Porquê. Esqueci o nome dele. Simon Sinek. E ele falava o seguinte, o mais legal não é o livro que eu tenho, que a inteligência artificial hoje pode escrever para mim, é quem eu me torno enquanto eu efetivamente escrevo o livro, né? Então essa coisa da gente ir desaprendendo e aprendendo coisas novas e etc. Bom, eu acho que a gente precisa deixar uma dica aqui, que é a do Hub do Acelera I, que é um local que o pessoal pode consultar para poder tirar dúvidas sobre quem acionar, quando acionar em determinadas circunstâncias, certo? Perfeito. Então, pessoal, vamos deixar o QR Code aqui com o link para que vocês acessem e tirem eventuais dúvidas, lembrando que a nossa estrada está em processo de construção. Então, pode ser que nem todas as respostas estejam lá, e que eventualmente a gente precise reajustar a rota, né? Bom, pessoal, agora a gente vai começar o quadro Perguntas na Pista e eu tenho um convidado especial para participar aqui com a gente. Buddy, vem pra mesa. Claro, já estou indo. Oi, pessoal, cheguei. Buddy, se apresente pra gente, por favor.
Eu sou um recepcionista tecnológico do ECA e facilito o acesso dos nossos convidados às salas de reunião do escritório. Hoje vim participar do ConectaCast. Seja bem-vindo, Buddy. Chama a primeira pergunta, por favor. A primeira pergunta é lá de Bioflorestas. Joga na tela. Oi, Yuri, tudo bem? Aqui é Rayane, da ArcelorMittal Bioflorestas da Regional Centro-Oeste. Sobre inteligência artificial, todos nós precisamos usar? E me conta, o que eu preciso aprender? Tudo bom, Rayane? Sim, todos nós precisamos usar. Acho que independente se é na vida profissional ou pessoal, é inevitável. A gente vai ter que saber, né? O que a gente pode ter calma é não ter o desespero de, nossa, o quê? Começa pelo básico, gente. ChatGPT, aprende a fazer um bom prompt, aprende a perguntar para a ferramenta, ela vai te ajudar a perguntar cada vez melhor. No trabalho, essencial. Pensa que a gente tem aqui o Copilot, né, que é corporativo, a gente pode usar. Imagina que ele pode automatizar algumas coisas que você faz no seu dia a dia. Então, você tem uma planilha, sei lá, que está com erro ou tem muito dado e está desformatada. Se você jogar lá dentro e pedir para ele formatar, pedir para ele te arrumar o erro, ele vai fazer, né? Então, facilita a vida. Agora lá dessa nova área, Raquel. Buddy, chama a segunda pergunta pra gente. A próxima pergunta é do Alencar, lá da AMS. Põe na tela. E aí, pessoal, tudo bem? Raquel, queria começar te dando parabéns pelo novo desafio, te desejando muito sucesso. E a gente sabe que toda transformação envolve um desafio imenso, né? Principalmente para quem está trocando de área ou mudando de escopo. Que recado você deixaria para quem está passando por esse processo agora e vivendo esse novo momento da TI? E Alencar, tudo bem? Acabei de mencionar você, Alencar, que me deu o livro. O que eu deixaria de recado para quem está passando esse processo? Primeiro que é mais um processo. Imagino que as pessoas, né, que vivem carreiras, elas já passaram por os outros momentos similares a esse, né? Então eu acredito que o seu colega de trabalho, mais jovem ou mais antigo, de casa, né, ele vai ter dicas, ele vai ter percepções. Então acho que nesse momento bom é conversar, é trocar ideias. É uma revolução, né, a gente tentando se preparar para lidar com todo um momento tecnológico diferente e falar que nós vamos acertar de primeira. Conversando, trocando ideias, acho que a gente pode ter as melhores pessoas nos melhores lugares e fazer um arranjo que seja um arranjo que as pessoas se sintam engajadas, motivadas, felizes em ir trabalhar. Agora a terceira pergunta, Buddy. Da AMS vamos direto para a logística. Põe na tela. Oi, Yuri. Oi, Raquel. Tudo bem? Aqui é a Rafaela da Logística. E eu queria saber como a área de vocês juntas vão contribuir para o desenvolvimento de novos produtos e benefício aqui da nossa área. Bom, logística, né? Bom, obrigado pela pergunta, Rafaela. Acho que logística é onde a gente enxerga um ótimo, bom desafio ali, acho que para o ano, né? Acho que tem oportunidades 1000 ali dentro da área. Quando a gente olha digital, acho que tem um grande bloco ali que a gente explorou pouco, acho que até agora, que é levar mais inteligência de dados para a tomada de decisão, né, dentro de logística. Mas a gente só vai conseguir fazer isso tendo uma fundação de dados muito boa e tendo o quê? As informações em um nível corporativo confiável. Aqui entra a colaboração com a MS. Por isso que eu digo, assim, eu não faço um bom trabalho se a MS não estiver junta fazendo um bom trabalho também. Tá, a gente estava discutindo sobre oportunidades na área de logística lá, e aí surgiu o tema WMS. Né? Poxa, precisamos de um WMS. Né? Veio assim. Falei, pô, legal, isso é super grande. Eu falei, gente, isso é tão grande que é corporativo. Isso a gente tem que trazer para a MS. Né? Conversei com o Raoni falou, sem dúvida. Isso é corporativo, é muito grande. Eu falei, vamos junto, que eu acho que a gente vai conseguir chegar em soluções melhores. Então, eu acho que ali em logística temos um bom exemplo de como a gente vai colaborar no próximo ano, nos próximos meses, obviamente, de forma prática ali com vocês.
que eu poderia completar, o que o Yuri sabe muito mais da necessidade do que a gente, né? Mas que eu poderia completar é que tudo que você sonhar, Rafaela, que já passou na sua cabeça, é possível. Isso eu tenho certeza, entendeu? Então, assim, você tem que pôr seu sonho. Eu me lembro quando nós fizemos uma imersão em Israel, nós fomos visitar uma empresa de logística. E na verdade, era uma empresa full digital, né? Totalmente digital. E eles faziam uma programação que era só algoritmo de otimização. Que eles pegavam várias empresas, ele não era de uma única empresa, várias empresas querendo entregar diferentes tipos de produtos em vários locais diferentes. E eles juntavam demanda e oferta e otimizavam a entrega logística para várias empresas dentro de vários países. Eles até exportavam essa solução, né? Então, assim, quando você já vê funcionar, você fala, é possível. Vamos para a quarta pergunta? A última pergunta veio lá de Sabará. Na tela. Oi, pessoal. Eu sou a Thaís, de Sabará. Bárbara, você já lidava com tecnologia na área financeira, mas deu um salto para a inovação como agente de mudança. Esse desafio tem te ajudado a entender esse novo mundo? Como está sendo sua experiência? Obrigada, Thaís. Boa pergunta, obrigada. Bom, sim, eu fiz uma migração bastante intencional para trabalhar com inovação e transformação digital desde 2018, 2019, mas eu estive focada esse tempo todo na área de finanças, o que já tinha me proporcionado me aproximar de várias dessas temáticas. Então, um pouquinho de analytics, um pouquinho de como a ArcelorMittal Sistemas funcionava, eu já tinha me aproximado de muita coisa ali, o que me ajudou sim nessa jornada de agente de mudança, de líder de frente. Em toda essa transformação pela qual a gente está passando, eu contei muito com colegas maravilhosos, eu deixo aqui meu agradecimento a todos eles, líderes, analistas da ArcelorMittal Sistemas, que hoje estão compondo a diretoria também de Digital e Analytics, para me ensinar para pormenores, detalhes das iniciativas, como que as coisas deveriam funcionar para que a gente pudesse criar os melhores cenários possíveis. Então, aprendi muito, vesti o meu chapéu da curiosidade, da aprendiz, que eu gosto demais de ter esse lugar, e foi muito importante, e ainda estamos nessa jornada juntos, todo dia aprendendo um pouquinho ali sobre tecnologia e transformação digital. Então, pessoal, agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vou começar pela Raquel. Raquel, conta pra gente o que muda quando a gente muda. A evolução, ela não é uma escolha. O mundo está em evolução e ele está mudando todo dia. O seu corpo está mudando todo dia, porque as suas células estão se renovando todo dia. Então a mudança, ela está lá. Quando a gente muda, a gente só muda a lente. Você pode escolher mudar as lentes que você enxerga esse mundo. E isso te abre novas perspectivas e novos repertórios, né? Então, quando a gente muda e a gente escolhe mudar a lente que a gente vê o mundo, você vai ter novas respostas, novos caminhos, novas opções, viver novas experiências, conhecer novas pessoas, né? Então, que fique o convite, né? Que troquemos todos os dias as lentes com que a gente vê esse mundo que sempre muda. Essa opção não é sua. Muito legal. Obrigada. E Yuri, mesma pergunta para você. O que muda quando a gente muda? Mandou muito bem, agora eu fiquei tímido. Perspectiva, sem dúvida, mas acho que tem uma coisa que muda muito forte, que acho que é identidade, né? Eu acho que quando a gente passa por uma transformação, e assim, a Raquel já passou por várias dentro da mesma empresa, eu já passei em outras empresas, eu posso dizer que o Yuri de 2 anos atrás era outra pessoa, não é esse Yuri aqui. Posso afirmar, né, que 4 meses de Arcelor já é um Yuri diferente, né? Eu acho que a gente absorve coisas, né? A gente absorve coisas de uma transformação, a gente traz a perspectiva para dentro da nossa identidade e acaba mudando o como não só a gente enxerga, mas o como a gente reage ao mundo também. Então, acho que é um pouco disso, assim, perspectiva e identidade. Muda muito quando a gente muda. Excelente. E você, Bárbara? O que muda quando você muda? Absolutamente tudo.
Eu acho que quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor, tudo se reorganiza, algumas coisas 180 graus, outras um só, e algumas coisas até numa direção diferente do que a gente imaginava, né? Mas eu acho que a nossa mudança consistente, corajosa, promove mudanças em todas as direções. E é claro que quando a gente tem uma mudança intencional, a gente está fazendo aquilo pelo melhor, esperando o melhor e certamente plantando o melhor em tudo. Obrigada pela pergunta. Vocês têm um recado final, alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Eu queria compartilhar só uma coisa que eu acho que é legal para todo mundo. Ainda sou novo para muita gente, né? Já não me considero novo na empresa, mas ainda sou para muita gente. Me acessem. Eu sou um cara acessível. Todo mundo pode falar comigo. Eu não tô nem aí para cargo, gente. Falem comigo, né? Tem lá no meu time, só vocês irem lá, Fernandes,Yuri, Yuri com Y, pode ir lá. Pode mandar mensagem, eu vou responder. Pode ser que eu demore, confesso, mas eu vou responder. Tem dúvida, igual o pessoal trouxe aqui, dúvidas, questões, tem alguma curiosidade? Falem comigo, eu vou responder, vamos trocar. Eu aprendo com vocês e espero que vocês consigam não, né? Eu espero que eu consiga ensinar alguma coisa também para vocês. Então, troquem, me acessem que vai ser ótimo. Muito bom. Para vocês verem como é que nós estamos alinhados, essa mensagem final não foi combinada nem ensaiada, né? E a mensagem final que eu ia deixar era no sentido assim, façam uso dessa empresa maravilhosa. Só quantas pessoas tem no meu time, quantas pessoas tem no time do Yuri. Eu estou conhecendo nesses últimos meses esses profissionais, eles são brilhantes, são pessoas de extrema competência, que conhecem todo esse mundo que nos traz medo, né? Então, nos use. Que empresa que coloca tantos profissionais ao seu dispor, ao seu uso, a que você melhore o seu trabalho, a que você implante aquelas soluções que você sonha, né? Então, assim, é um luxo, é um privilégio poder fazer parte de uma empresa que oferece aos seus times, né, times tão robustos para fazer esse resultado acontecer, né? Então, repito, o Yuri, nos acessem, nos usem. Nós estamos aqui por vocês. Sensacional, gente. Muito obrigada. É sensacional trabalhar com vocês e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Infelizmente, chegou ao fim o nosso Conecta Cast dessa vez. Agradeço todo mundo que está aí nos acompanhando. Espero que tenham gostado, tanto quanto eu. Curtam, comentem, compartilhem os insights com vocês. Acessem no Conecta App e deixem a gente saber como é que foi a experiência para vocês aí desse nosso episódio. Vou agradecer a Raquel, obrigada Yuri, obrigada ao Buddy, convidado especial, e obrigado, pessoal, até a próxima. Obrigada, Buddy. Obrigado pelo convite, adorei participar do Conecta Cast. Até a próxima.